O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12 que não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa do grande apóstolo São Tomé. São Tomé que é conhecido pela sua incredulidade, mas no fundo deveria ser conhecido pela sua profunda fé. Por quê? Porque aqui nós temos uma repreensão de Jesus, de ele não ter crido na notícia da ressurreição. No entanto, o passo que Tomé dá é muito maior do que aquela sua falha. Vamos explicar. Vejam, é importante nós entendermos isso. Nós cristãos, nós católicos, cremos na ressurreição de Jesus. E isso é de uma magnitude, de uma importância enorme. Cremos, devemos crer, devemos continuar crendo. Mas crer que Jesus ressuscitou não basta. Não é suficiente. Por quê? Porque nós temos que crer que esse homem que ressuscitou é o próprio Deus. Deus eterno. Sim. Porque existem aqueles que creem que Jesus ressuscitou, mas não creem que Ele é Deus. E São Tomé faz exatamente isso. São Tomé, vendo que Jesus ressuscitou, ele professa sua fé. Meu Senhor e meu Deus. É a profissão de fé mais clara, mais explícita, mais bela de todo o Novo Testamento. Vamos parar para refletir nisso. E aqui é muito importante. Vejam só. Jesus, ele realizou sinais. O que são sinais? Sinais são realidades que nos fazem ver algo que não está lá. Não é? Então, se eu coloco eu prego um sinal ali fora com uma flecha, uma seta apontando um lugar, vamos supor que a pessoa não saiba onde é a casa paroquial. Aí coloca lá uma flecha e tem casa paroquial. Está lá a flecha apontando a casa paroquial. Centro de catequese, uma flecha apontando o centro de catequese. Ora, é porque não está lá, né? Então, imagine que a pessoa,
encontrei o centro de catequese, e fica lá agarrado com a placa que está apontando para o centro de catequese, mas o centro de catequese está em outro lugar. O sinal não é a coisa, o sinal nos faz ir para a coisa. Ora, Deus veio a este mundo, se fez homem. Acontece que a humanidade de Cristo, ela é a forma que Deus teve de nos levar à fé, de nós crermos em quê? No homem Jesus? Não, exatamente na pessoa eterna do Filho de Deus. Aqui está a nossa fé. Nós estamos celebrando esse ano 1700 anos do Concílio de Nicéia. Uma grande disputa, uma grande heresia que houve dentro da igreja, que a igreja teve que tomar providências. Qual era a disputa do Concílio de Nicéia? Tinha do lado os católicos, do outro lado os hereges arianos. O que é que os arianos não criam? Vejam, eles acreditavam que Jesus vinha de Deus. Eles acreditavam até que Jesus tinha poderes divinos. Os arianos creram que Jesus era o Verbo de Deus, que veio e se fez homem, que morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez todos os milagres, pregou o Evangelho. Tudo o que nós cremos, os arianos criam. Mas o que é que eles não criam? Por que é que eles eram hereges? Porque eles achavam que esse Verbo eterno não era Deus. Era parecido com Deus. Era quase Deus. Era tão maravilhoso que era quase Deus, mas não era eterno, no sentido pleno da palavra. Por quê? Porque dizia Ário, houve um tempo em que Deus não era Pai. Os arianos pensavam isso. Lá, Deus existiu, sempre existiu, e aí Deus, de repente, gerou um filho. Antes não tinha filho, depois começou a ter o filho. Ou seja, Jesus era um ser divino que foi criado por Deus. Veio, fez milagres, ressuscitou, subiu aos céus, tudo isso. Meus irmãos, isso não nos basta. Essa não é a nossa fé. A nossa fé não é crer que Jesus é divino, não é crer que Jesus veio do céu. A nossa fé é crer que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai e tão Deus quanto o Espírito Santo, é trindade santa de amor, trindade eterna. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Vamos dizer mais claro. O Filho é a mesma coisa, por assim dizer. Isso é a mesma natureza. Aquela coisa que o Filho, que o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é. Ou seja, a mesma substância, a mesma natureza, a mesma realidade. O Pai não é o Filho, mas o Pai é a mesma realidade que o Filho. O Filho não é o Pai.
Mas o Filho é a mesma realidade que é o Pai. É difícil para nós compreendermos, mas não é difícil para nós crermos. Basta crer. O que aconteceu com São Tomé? Aconteceu que no domingo da 8ª de Páscoa, São Tomé veio. E então teve uma coisa que São Tomé não pôde crer. Por quê? Porque ele e os apóstolos todos não puderam crer na ressurreição. Os apóstolos não puderam crer na ressurreição. Por quê? Porque eles viram. São Tomé aqui está exatamente no mesmo nível dos apóstolos. Claro que Jesus repreendeu São Tomé, mas vejam, o que acontece é isso. Jesus apareceu para os apóstolos, sim ou não? Então, os apóstolos não puderam crer na ressurreição. Não tem como eu crer numa coisa que eu estou vendo. Vocês não podem crer que o Padre Paulo está celebrando missa. Vocês estão vendo. Vamos supor que vocês cheguem lá em casa e digam: olha, você não sabe quem celebrou missa hoje? Quem? Padre Overlande? Não, foi o Padre Paulo. Aí a pessoa diz: não acredito. Mas hoje é quinta-feira, o Padre Paulo nunca celebra na quinta-feira. Não acredito. Então, essa pessoa ela pode ou não pode ter fé que o Padre Paulo celebrou. Porque ela não viu. Se ela crer em você, ótimo. Se ela não crer em você, aí ela vai lá no YouTube e diz: não é que é verdade, e eu não acreditei. Mas uma vez que você viu, você não pode crer. Os apóstolos, meus queridos, não creram na ressurreição. Eles são testemunhas da ressurreição. É diferente. Eles viram, eles tocaram, eles se sentaram à mesa com Jesus e Jesus comeu na frente deles, ressuscitado. Eles são testemunhas da ressurreição. Agora, o que os apóstolos creram é que Jesus é Deus. Isso é invisível. Isso não dá para ver. Então, São Tomé, ele simplesmente se tornou testemunha atrasada da ressurreição. É claro que ele deveria ter crido. Não é? Você tem lá 10 apóstolos. 10 porque Judas tinha morrido. Tomé estava ausente, eram 10. Está lá 10 apóstolos. Os 10 viram. Você tem 10 testemunhas que dizem: nós vimos Jesus ressuscitado. Tomé disse: duvido. Só se eu puser o dedo nas chagas. Bom, isso foi um grave erro de Tomé. Ele deveria ter crido na ressurreição, como nós cremos na ressurreição. De onde vem a nossa fé na ressurreição? Vem do testemunho dos apóstolos. Nós não vimos, mas cremos na ressurreição. Por quê? Porque há testemunhas da ressurreição. Até aqui, São Tomé deveria ter crido. É aqui que vem a coisa que Jesus diz: Tomé, cresse porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Vejam só. Tomé viu a ressurreição. E aí creu na divindade. Nós não vimos a ressurreição, então a nossa fé é dupla. Nós cremos na ressurreição e cremos na divindade.
É importante ter essas ideias claras, porque as pessoas pensam que o que está em jogo aqui é simplesmente a ressurreição. Não, não é só a ressurreição. Jesus disse: creste porque me viste. Não, mas se ele viu, ele não creu. Não, ele creu sim. Ele viu o quê? Jesus ressuscitado. E ele creu em quê? Em Deus encarnado. Está dando para entender? Então são duas coisas. Crer que aquele homem ressuscitou, Tomé falhou nisso. Ele teve que ver. Mas nós não falhamos nisso, nós cremos. Nós cremos que o túmulo que está lá em Jerusalém está vazio. Porque ele está vivo. Mais vivo do que todos nós. O homem Jesus vive. Ele está vivo. Agora nós cremos mais ainda. Nós cremos que esse homem vivo não é somente homem. Ele é homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Mas a pessoa dele não é uma pessoa humana, ele é uma pessoa divina. É um homem plenamente igual a nós, corpo e alma, mas quem é ele? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O quem? Quem está lá? Quem nos salvou? Quem é uma pessoa divina? Então, por isso, meus queridos, a alegria de nós celebrarmos a festa de São Tomé neste ano de especial jubileu e aniversário do Concílio de Nicéia, 1700 anos de Nicéia. Crer verdadeiramente que Jesus não somente era um homem extraordinário, um homem divino, um homem que ressuscitou, um homem que fez prodígios, um homem que está no céu. Não, Jesus não é somente isso. Ele é tudo isso, mas ele é mais. Ele é o próprio Deus que se fez homem. Então, com Tomé, e mais do que Tomé, nós cremos no homem ressuscitado e cremos também no Deus encarnado. Cremos no que não vemos, mas os apóstolos viram o ressuscitado. Cremos no que não vemos, e os apóstolos também não viram, mas creram que Jesus é Deus. Nas palavras do Concílio de Nicéia, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Sei que a homilia de hoje foi mais catequese do que outra coisa, mas é importante a gente ter a catequese e as ideias claras na cabeça. Enxergar o que é que Tomé creu quando viu. Creu no invisível, que Jesus era Deus. E é esse Deus de amor que virá sobre esse altar, no sacrifício eucarístico, na consagração do pão e do vinho, ele vem. E então, sem ver a humanidade de Cristo ressuscitado, e sem ver a divindade, nós iremos crer. E iremos ser tocados por Ele de uma forma mais profunda do que aquela de Tomé, que pôs o dedo na chaga. Nós iremos comungar. Meu Senhor e meu Deus.